Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Carla e hoje o nosso estudo bíblico é sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele serve para nos dar poder, para servir no reino de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa servir a Ele com poder, autoridade e ousadia. E para que a gente entenda sobre o batismo do Espírito Santo, a gente precisa entender um pouco de quem é o Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Existe o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, ele tem a personalidade de Deus e os atributos da Trindade. Embora o batismo com o Espírito Santo foi simbolizado no Antigo Testamento e mencionado pelos profetas do Antigo Testamento, não foi até depois da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes. Quando Jesus ele completou a sua obra na terra e voltou para o Pai, o Espírito Santo veio como o Consolador prometido. Em Mateus, capítulo 3, o versículo 11, vai dizer assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Isso era João Batista falando. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra que é traduzida batismo significa ser imerso, ser totalmente coberto, e por ser entendida na demonstração física do batismo nas águas. Quando a gente é batizado nas águas, depois de sermos salvos, depois de aceitarmos a Jesus, descemos sobre as águas e as águas nos cobrem completamente. Estamos imersos totalmente sob as águas. E quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, estamos totalmente imersos e cobertos por ele. A profecia do derramamento do Espírito. Cerca de 800 anos antes que Cristo veio à Terra, o profeta Joel escreveu sobre o batismo do Espírito Santo. Seu relato profetizou eventos que vimos sendo cumpridos no período do século passado. Em Joel, capítulo 2, versículos 23 e dos versículos 28 e 29, lemos: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vossa, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E muitas pessoas têm essa dúvida. Vocês talvez se perguntem isso. Mas, irmã Carla, quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, quer dizer que não tem o Espírito Santo? Não, gente. O batismo do Espírito Santo é quando você aceita Jesus e quando você é selado pelo Espírito Santo. Então, não é que você não... Só porque você não é batizado com o Espírito Santo em línguas estranhas, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Eu conheço um jovem, eu não sei se atualmente ele é batizado com o Espírito Santo em línguas estranhas. Mas no tempo de colégio, esse rapaz, no tempo, ele não era batizado com o Espírito Santo, mas ele era cheio da graça, ele era, cheio de autoridade, ele tinha palavra. Então, assim, Deus falava tremendamente. Ele aqui, não sei se hoje em dia ele é pastor, não tenho mais contato, hoje ele casou, tudo. Mas ele era cheio do Espírito Santo, mas ele não era batizado ainda. Então, o batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas é só uma evidência, né? É só mais uma evidência. Eu acho que é algo que todo cristão deve buscar, porque é algo que renova o nosso espírito. E existem algumas qualificações para que a gente possa, receber o batismo com o Espírito Santo, em específico as línguas estranhas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.